Se você é estudante ou professor dos cursos das profissões da saúde, deve ter uma boa noção da importância da avaliação do estudante. E deve também ter uma ideia da dificuldade entre fazer o alinhamento entre o que avaliar e como avaliar. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o fim. Eu sou o professor Luiz Troncon, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e membro do seu Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, CDDE. Em vídeos precedentes, nós vimos que a avaliação do estudante, ela faz parte do currículo, ela é parte do conceito do currículo, ela é um dos elementos do currículo. E vimos também que no desenho e no planejamento do currículo deve ser levado em consideração como é feita a avaliação do estudante. Vimos também que a avaliação do estudante, ela deve de ensino e aprendizagem, de forma que o que o estudante deve aprender ou ser capaz de fazer, em termos de competências, capacidades e habilidades, de certo modo determina o como ele será avaliado. A respeito das habilidades e das competências, muitas instituições adotam aquilo que foi proposto pelo grupo do Benjamin Bloom no século passado, que as habilidades que nós podemos adquirir por meio dos processos de ensino e aprendizagem, elas pertencem a 3 domínios diferentes. O domínio cognitivo, que tem a ver com os conhecimentos, com a interpretação de fatos e mecanismos, com o raciocínio. O outro domínio é o psicomotor, que diz respeito aos procedimentos, às ações. E o outro é o afetivo, que engloba as opiniões, valores, juízos e atitudes, que são importantes determinantes dos comportamentos das pessoas. Mas, se a avaliação do estudante deve estar alinhada com os processos de ensino e aprendizagem, nós temos uma dificuldade. Como fazer esse alinhamento entre o que o estudante deve aprender ou ser capaz de fazer e o como ele será avaliado? Essa dificuldade, ela se tornou bem menor a partir de uma única publicação de 1990 do grande educador norte-americano, o George Miller, que propôs um esquema que ele mesmo denominou de pirâmide e passou a ser conhecido como a pirâmide de Miller, e que se difundiu por todo o mundo. Como mostramos aqui na tradução em português, né, representando por diferentes verbos em seus vários estratos. Mas dizia o Miller, né, que o estudante, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, ele deve aprender uma porção de coisa, ele deve saber uma porção de coisa, ele deve também saber como fazer, como praticar as ações profissionais e deve ser apto para fazer, para praticar essas ações profissionais. Mas antes que ele seja, de certa forma, liberado para fazer, ele deve, em algum momento, demonstrar. E isso é avaliação de desempenho. Mas, na realidade, né, o que a pirâmide de Miller trouxe foi estratos que permitem ou facilitam aquele alinhamento que nós nos referimos alguns instantes atrás. Bem, da mesma forma que a pirâmide de Miller ela se difundiu em todo o mundo e se firmou e até hoje, né, mais de 30 anos ela é utilizada, ela também sofreu críticas e propostas de modificação. Uma dessas críticas é que ela se aplicaria muito bem para as habilidades e competências profissionais, né?
mas que haveria necessidade de uma outra pirâmide para o comportamento profissional, em cujo topo teríamos um extrato que conteria verbos diferentes, não mais o fazer, mas o ser e o estar. Mas, de qualquer forma, né, nós teríamos uma base de conhecimentos nas duas pirâmides e teríamos essa para as habilidades profissionais e essa para as atitudes ou comportamento profissional. Mais recentemente, foi proposta uma outra modificação interessante, num artigo publicado no Academic Medicine em 2016, pelo casal Crues, que são estudiosos da formação da identidade profissional, junto com a Yvonne Steiner, que são professores da Universidade McGill, no Canadá, e que propõe uma mudança na qual a pirâmide de Miller teria um último e outro extrato final, representado pelo verbo ser, que se relacionaria com as atitudes, valores, comportamento e identidade profissional. E dessa forma, a pirâmide de Miller modificada teria um extratozinho a mais, além do saber, saber como, demonstrar, o fazer, teria o ser. Nós aqui no Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, CDDE, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós também refletimos sobre a necessidade de modificações na pirâmide de Miller e propusemos e utilizamos uma outra modificação que eu apresento a seguir, na qual se mantém a estrutura original da pirâmide de Miller, mas ela repousa sobre um pano de fundo que é o do ser, do estar e do relacionar-se. Dessa forma, nós teríamos os dois estratos básicos da pirâmide de Miller relacionando com os conhecimentos, os dois estratos superiores com as habilidades profissionais e o pano de fundo dizendo respeito às atitudes ou ao comportamento profissional. De qualquer forma, né, nós temos hoje em dia métodos que se ajustam a esses vários estratos e ao pano de fundo, e que então podem ser usados em uma situação onde se alinha bem os métodos, o como avaliar, com os desfechos dos processos de ensino e aprendizagem, ou seja, o que avaliar. Por exemplo, se a nossa tarefa é avaliar conhecimentos, ou seja, os dois estratos básicos da pirâmide, nós temos métodos específicos para isso, que em geral são provas com questões com respostas abertas, que podem ser curtas ou longas, provas com testes objetivos, em seus vários formatos, provas orais, que além de avaliar o conhecimento, avaliam também outras competências, como, por exemplo, a da comunicação oral, e outras modalidades mais sofisticadas, como testes de computador, que avaliam conhecimentos envolvidos no manejo de problemas clínicos dos pacientes. Se a nossa tarefa é avaliar in vitro a capacidade de demonstrar habilidades e competências, o domínio de habilidades e competências, nós temos vários tipos de simulações que, em geral, são melhor aplicadas em exames estruturados, como o clássico exame objetivo estruturado, OSCE, descrito pelo professor Harden em 1975, e as suas modificações, como o OSATS, que seriam para procedimentos, habilidades técnicas, e modificações também com estações, exames estruturados com estações mais longas, como o Clinical Skills Assessment norte-americano e o PACES britânico. Se a nossa tarefa é avaliar
em vivo as habilidades e competências, ou seja, o extrato último da pirâmide, que é do fazer, nós temos métodos que se aplicam para duas situações um pouquinho diferentes. Métodos que se aplicam ao ambiente de trabalho e treinamento e métodos que podem ser usados ao longo da prática profissional. No caso dos métodos para avaliar habilidades e competências em vivo no ambiente de trabalho e treinamento, eles são, em geral, baseados na observação direta da atuação do avaliando, né? Com o mini exercício clínico, a observação direta de procedimentos, discussão de casos ou de registros de prontuários, ou então os pacientes padronizados incógnitos. E se a nossa tarefa é avaliar habilidades e competências em vivo ao longo da prática profissional, nós podemos utilizar a observação direta da atuação com pacientes padronizados incógnito, ou então a análise de indicadores indiretos do trabalho do examinando, né? Prontuários e prescrições, análise da utilização de recursos desse profissional, como ele faz uso de pedidos de exame laboratoriais de imagem, como são suas indicações de procedimentos, etc. Ou então, como são os indicadores de saúde das pessoas assistidas por esse profissional. E, por fim, se a nossa tarefa é avaliar as atitudes ou o comportamento profissional, o pano de fundo do ser, do estar e do se relacionar, isso pode ser avaliado com os exames estruturados, pode ser avaliado com as observações no ambiente de trabalho e treinamento, mas temos também um método muito interessante, embora não fácil de ser aplicado, que é a avaliação multifonte, né, chamada coloquialmente 360 graus, né, onde a autoavaliação da pessoa que está sendo avaliada, em geral expressa por um portfólio reflexivo, ela é cotejada ou é triangulada com as visões dos seus pares, dos seus supervisores, dos próprios pacientes atendidos e por seus colegas de equipe, principalmente os membros de outras profissões. Dessa forma, e concluindo, né, nós temos que a avaliação do estudante ela faz parte do conceito mais amplo do currículo, ela deve estar alinhada com as estratégias de ensino e aprendizagem, em particular com os desfechos esperados nos seus vários domínios, e a pirâmide de Miller, com as suas modificações, ela oferece um guia útil para alinhar o que avaliar com o como avaliar. E para cada extrato da pirâmide de Miller, é possível propor uma variedade de métodos mais adequados à avaliação do estudante, porque eles são mais bem aliados, eles fazem melhor o alinhamento entre o que avaliar e o como avaliar. Era isso que tínhamos nesse vídeo. Eu agradeço muito a sua atenção e ter chegado até o final aqui conosco. Espero que tenham apreciado. Se sim, por favor, se manifestem. Fiquem à vontade para fazer os comentários. Entrem em contato conosco nos vários canais que temos aí à disposição e, principalmente, fiquem à vontade para se inscrever no nosso canal do YouTube, onde vocês terão acesso a conteúdos interessantes para quem trabalha como educador nas profissões da saúde. Muito obrigado e até mais.